Alô galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo. Olha, compartilhe com os amigos, vamos se inscrever no canal, bora. Eu sei que quando a gente fala de vídeos de formação católica, muita gente não quer nem ouvir. Você tem que ouvir, rapaz. Você tem que ouvir por quê? Porque muitas vezes a gente quer logo pegar a Bíblia, galera, já quer logo... Perdão, galera, já quer logo discutir, né, ou debater com nossos irmãos cavalinhos, mostrar capítulos e versículos da Escritura e mostrar que entende, né? E quando eles veem que esse papo que não precisa de obras, só de fé, você já vai caçando lá em Tiago, no capítulo 2, já vai mostrando o verso 26 para eles, mostrando a questão das obras. E tudo isso é maravilhoso, sim, é maravilhoso. Mas é preciso você ter muito mais do que isso. As escrituras sagradas, como fala Santo Irineu de Lyon, elas foram escritas no Novo Testamento todo através da tradição da Igreja Católica, toda. Santo Irineu de Lyon fala, ali o santo do século 130, do século 1 e 2, né? No ano 130, após a ressurreição de Cristo. Santo Irineu de Lyon afirma que as escrituras, a tradição é considerada maior do que as escrituras. Por quê? Porque primeiro os apóstolos pregaram, depois os apóstolos escreveram. Isso não tem como se contestar essa questão, mas na cabeça do irmão ignorante ele vem com essas situações, e eu estou fazendo essa formação para mostrar para vocês desde os primórdios como que a gente consegue mostrar a um irmão protestante que queira estudar conosco que as escrituras, elas são católicas, né? Vamos pedir a intercessão do servo de Deus, o Padre Pio de Petrecina, né? O Padre Capuchinho, para que nós tenhamos um bom ensinamento para vocês. Eu sei que é bom a gente debater com aqueles que querem escutar, né? Haver esse conflito de argumentações, é muito bom. Mas se você não tiver capacidade na fé, com a doutrina, com a tradição, você vai cair, meu irmão, minha irmã. Ou você vai arrumar no máximo um intrigado, porque você vai brigar no lugar. Quando eu falo debater, minha gente, é argumentação. Mas quando a gente não tem argumentação, vai logo com o dedo na cara assim, vai logo querendo brigar, né? O irmão protestante fica logo gritando e jogando versículos e capítulos nos seus ouvidos, todos fora do contexto. E aí é bom a gente entender bem essa questão da nossa tradição. Vou mostrar para você a riqueza dessa minha formação, que vai ser com mais de 100 vídeos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Eu vou mostrar fatos históricos e também da Bíblia. Por exemplo, o primeiro vídeo eu fiz sobre a tradição e Santo Irineu deixou bem claro, a tradição ela é maior do que as escrituras de certo modo, porque primeiro os apóstolos falaram. Isso foi guardado viva voz. Depois vem a carta, como fala São Paulo, na sua carta, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 15. Mas agora eu vou mostrar para vocês que uma das acusações dos irmãos protestantes é essa. Ora, a Igreja Católica surgiu no século III, a Igreja Cristã primitiva não tem esse nome católico, a Igreja Católica surgiu no século III por Constantino. A gente sabe que essa argumentação a gente já quebra no meio com Santo Inácio de Antioquia, né? Mas vamos dar mais argumentações para você, né? Será que Constantino foi aquele que tornou a religião católica a religião do Império? Vamos entender que não foi Constantino. E eu vou mostrar para você que dentro dessa sucessão apostólica dos santos padres, os papas, a igreja já tinha muitos outros papas antes de Constantino. Quer dizer que é uma mentira deslavrada, né? Olha, quem oficializou o cristianismo como religião do Estado foi o imperador Teodósio I, no ano 380, já após Constantino, né? Em 313, Constantino deu apenas liberdade de culto aos cristãos, como é chamado Edito de Milão. Agora vamos para uma questão de bom senso. A igreja tem uma série ininterrupta de 267 papas, desde Pedro até Francisco.
De Pedro até Constantino foram 32 papas. Então, se Constantino fundou alguma igreja, de qual igreja foram os 32 papas antes dele? É uma pergunta que você deve fazer ao irmão protestante. Se Constantino fundou alguma igreja, onde estão as provas? Onde estão um só documento histórico comprovando? Onde está o edito do imperador Constantino? Protestantes, estudem a história. Não tenham medo de conhecer a verdade. A verdade liberta, João 8,32. Olha, eu vou mostrar para vocês que dentro desses 33 papas citados antes de Constantino, 2 já estão na Bíblia. Pode-se considerar Lino, o sucessor de São Pedro, e Clemente, que foi o terceiro papa na sucessão, está aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos pegar primeiro Timóteo, né? 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 21, para nós entendermos que está, ou de uma maneira, a tradição, minha gente, ela pega das Escrituras, do fim da revelação e nos esclarece muita coisa da revelação divina. Mas os irmãos protestantes param no fim da revelação e falam que o Espírito Santo vai, não pode-se dizer assim, vai revelar coisas que a tradição já deixou bem claro. O Espírito Santo vai nos santificar, vai nos conduzir, sim. Mas uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a tradição apostólica também foi querida pelo Divino Espírito Santo e foi conduzida por ele nesses tempos de perseguição e de sofrimento, né? Mas eles falam de uma maneira que a revelação parou ali, no ano 100, com a morte de João, né? Aos seus 120 anos, João Evangelista. De lá até Lutero não se existiu mais salvação. Oh, meu povo da ignorância miserável. Vamos entender aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21, falando do segundo Papa, o primeiro Papa após Pedro, né? Dentro da sucessão apostólica. Apresento-te, Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ali próximo à sua morte, né? Paulo, 64, fala-se que Paulo morreu a mando de Nero, né? O terrível imperador, né? Perseguidor dos cristãos, um dos imperadores que perseguiu os cristãos, né? Olha, ele está escrevendo com tom de despedida, e no capítulo 4, verso 21, ele coloca: apresento-te a vim antes do inverno, saudam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos desta cidade. Lino, eu vou provar para vocês pela a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia que esse cara aqui ele não foi considerado, ele foi o segundo papa após Pedro, tá bom? Vou mostrar pode-se dizer assim, o quarto papa na sucessão, né? Clemente, o quarto papa na sucessão apostólica. Ele também é citado nas Sagradas Escrituras, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 3. Escutem bem o que fala o apóstolo dos gentios. São Paulo, capítulo 4, verso 3 de Filipenses. Também te rogo a ti, meu fiel companheiro, que as ajudeis a elas que combateram comigo pelo Evangelho. Com Clemente com os outros meus colaboradores, cujos nomes estão no livro da vida. São Paulo está dando uma exortação aqui, né? E ele coloca Clemente como um dos seus colaboradores. Pode ser considerado o quarto papa da igreja, né? Vamos entender agora que não foi Constantino que deu o edito considerado o livre culto ao povo cristão, foi o imperador Teodósio I. E vamos agora para a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, porque muitas vezes a gente fala, os irmãos dizem, dá o nome do escritor da patrística. Olha, Eusébio de Cesareia, na sua obra eclesiástica, que tem 10 volumes, no 5º volume, no capítulo 6 e no capítulo 22 do 5º volume, a gente vamos encontrar de fato a sucessão de 13 papas descrita por Irineu de Lyon,
e também Eusébio de Cesareia. Vamos entender um pouco sobre essa questão. Abra seus ouvidos, preste atenção, olha a graça de Deus, as escrituras e a tradição aqui para você, irmão católico, para você refutar com argumentação. Porque você mostra esses textos na Bíblia, olha, você vai dizer ao irmão protestante, olha, na carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 21, lá está dizendo que está falando de Lino, São Paulo está falando que Lino andava com eles. Filipenses capítulo 4, verso 3, fala que Clemente andava com ele. Mas eles vão dizer assim, mas isso aí pode ter outros nomes aí. Aí se você souber dessa argumentação aqui, desse fato aqui, o cara não tem mais como lhe refutar. Preste atenção no que fala Irineu de Lyon. No terceiro livro de Contra as Heresias, fornece a lista da sucessão dos bispos de Roma até Eleutério, de cujo a época estudamos os eventos, tendo elaborado a obra durante o episcopado deste último. É a seguinte lista que apresenta. Escutem bem a lista que coloca Irineu de Lyon, nascido ali pelo ano 130, após a ressurreição de Cristo, um padre da Igreja Católica. Padre, já tinha padre sim. A Igreja Católica não foi fundada por Constantino, como falam as heresias, né? Olha, escutem bem, após ter fundado a igreja, os bem-aventurados apóstolos, né? Aqui está se referindo a Pedro e Paulo, entregaram a Lino o munus episcopal. Lino é mencionado por São Paulo em carta a Timóteo no capítulo 4, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 21. Sucedeu-lhe Aniceto, o terceiro papa. Depois dele, o terceiro após os apóstolos que obteve o episcopado foi Clemente. Depois de São Pedro, o terceiro foi Clemente, que também virá os bem-aventurados apóstolos. Clemente viu, como nós vimos na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 3. Ele viu, ele testemunhou com os apóstolos, né? O testemunho do nosso Senhor Jesus. A pregação dos apóstolos ressoava-lhe ainda nos ouvidos, e tinha diante dos olhos a doutrina que transmitiram. Não era o único, pois restavam ainda nesta época muitos dos que haviam sido instruídos pelos apóstolos. Olha só que coisa linda, galera. Na época de Clemente ainda havia muita gente. Clemente, o terceiro papa após São Pedro, né? Na lista dos papas, o quarto papa, né? Ora, sob Clemente, grave divergência surgiu entre os irmãos de Corinto. Olha a igreja de Roma, como ela é importante. A igreja de Roma enviou aos Coríntios importante carta, exortando a paz e procurando reavivar a fé, assim como a tradição que há pouco tempo ela havia recebido dos apóstolos. Um pouco mais adiante ele diz: a Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre. Olha a lista aqui, galera, para chegar nos 12 papas. Depois, em sexto lugar, desde os apóstolos, foi estabelecido Sisto, logo Telésforo, que prestou glorioso testemunho. Em seguida, Higino, após este Pio. É depois Aniceto, tendo sido solteiro o sucessor de Aniceto. Agora detém o munus episcopal Eleutério, que ocupa o docíssimo lugar na sucessão apostólica. Em idêntica ordem e idêntico ensinamento na igreja, a tradição proveniente dos apóstolos é o anúncio da verdade chegaram até nós. Olha só o que fala Eusébio de Cesareia, pegando os estudos de Irineu de Lyon. E depois, olha, aqui ele deu 12 papas. Depois dele, ainda tem o Papa Vito, que é o 13º, e ele descreve no capítulo 22 desta mesma obra, no volume 5, né? No quinto livro da história eclesiástica. Reparem bem que aqui tem um testemunho muito forte para mostrar. Vou fazer um vídeo depois para mostrar a vocês que as escrituras falam bem do poder que a igreja de Roma tinha. A mais antiga, fala Eusébio de Cesareia, visitada por Eugênesis, lá nos primórdios, a mais antiga, porque foi fundada por Pedro e Paulo, né, a mando de Cristo.
nosso Senhor. Mas preste atenção que aqui já mostra o 13º Papa, ó. No 10º ano do Império de Cômodo, Vitor sucedeu Eleutério. Vitor sucedeu Eleutério, que havia exercido o episcopado durante 13 anos, na mesma ocasião tendo Juliano completado o 10º ano de seu munus. Demétrio tomou em mãos o ministério das comunidades de Alexandria. Aí aqui vai dar várias comunidades com a sucessão apostólica. Preste atenção, Alexandria vivia todas as igrejas essa sucessão apostólica. Simultaneamente, Serapião, de quem anteriormente nos ocupamos era ainda conhecido enquanto 8º bispo da igreja de Antioquia. Desde os apóstolos, Teófilo governava Cesareia da Palestina e igualmente Narciso, de quem tratamos precedentemente. Exercia então o ministério da igreja de Jerusalém. Em Corinto, na Grécia, nesta época, Baquilo era bispo e Policatro era o da comunidade de Éfeso. Assim, desde ao menos, como se supõe, muitos outros eram notáveis neste tempo. Recolhemos, evidentemente, os nomes daqueles cuja fé ortodoxa reconhecemos através de seus escritos. Aqui é mais interessante ainda que Santo Eusébio vai dando várias sucessões, desde a igreja de Roma, como a igreja de Cristo Universal, a igreja de Alexandria, de Éfeso, de Antioquia. É sensacional. De Corinto. Olha, galera, se você começar a ler as escrituras com a patrística, você vai ser um grande católico de conhecimento. Santo Eusébio de Cesareia, um sensacional livro da nossa tradição da Igreja Católica. Olha, salve Maria, viva Cristo Rei. Compartilha esse vídeo, não deixa de curtir não, isso é raro. Pouca gente na internet traz esses documentos históricos com a palavra de Deus para mostrar a autoridade da nossa igreja. Não perca não, rapaz. Eu sei que é bom acabar discutindo com um protestante que não quer dar onde doutor das escrituras e não sabe de muita coisa, né? Mas melhor ainda é você absorver esse conhecimento, guardá-lo e depois, quando for conversar ou dialogar com o irmão protestante, saber o que vai falar. Olha, eu tenho a palavra de Deus que testemunha que a igreja é universal e a igreja é católica. Eu tenho a patrística. Tu tens o quê? O testemunho de Lutero, um herege. Salve Maria, viva Cristo Rei. Olha, Santo Padre Pio interceda por nós em mais uma batalha.